O podcast Sexaria é um conteúdo 18+, voltado à educação sexual com consciência. Todas as práticas descritas são realizadas com o acordo das partes envolvidas. Para saber mais sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, acesse o site do Ministério Público, gov.com.br/saúde. E não se esqueça, use camisinha. Cuide da sua saúde e do outro também. Estamos aqui para mais um episódio do Sexaria, um lugar de troca, acolhimento e diversão. E parceria! Amizade! Um espaço multidisciplinar criado para ressignificar o prazer em toda a sua essencialidade. Idealizado por Yara Cavalcante, psicóloga. Cat, psicóloga. Miúcha, ginecologista. E Ilza, fisioterapeuta. Lembrando que todas nós somos sexólogas. Feministas, humanistas, historiadoras. A cada episódio... Gostamos de sexo. Muito! A cada episódio trazemos uma história sexual que beira um conto, mas que de tão inusitada também pode parecer uma comédia. O mais importante é o olhar científico e educativo que damos a cada uma delas. E, claro, um pouco de pimenta, fetiche e reflexões. E, aproveitando esse momento para relaxar, se divertir, gozar e celebrar, né? Com certeza, muito. Porque o prazer é essencial. E o episódio de hoje nós vamos falar de climatério e menopausa. Ai, Senhor! O que toda mulher precisa saber. Sim. Vamos dar um olhar mais verdadeiro para a menopausa. Afinal, ela não é tão ruim assim, né? Você já entrou? Já passou por essa fase ou está entrando nessa fase? O que você precisa saber sobre isso? Então, vamos lá tentar discutir, clarear, pensar juntas. É isso. E a pergunta que não quer calar. Existe vida pós-menopausa? Existe. Existe também, assim, algumas ressignificações, algumas reorganizações e principalmente, assim, o ressignificado do próprio corpo, de como o corpo está funcionando a partir daqui, né? Então, vamos lá falar sobre isso. E, acho que para iniciar, né, assim, a gente vai falar um pouquinho, né, o que é o climatério, né? Essa é uma fase de transição da vida, né, que toda mulher vai passar, pelo menos uma vez na vida a gente entra na menopausa e ela dura, né, assim, ela tem um período de duração e pode durar alguns anos, né, que Sim, inicia anos. até 10 anos, Pode né? começar antes da menopausa. Na verdade, o climatério é o período, a transição. E a menopausa, o fim. E a menopausa é a última menstruação, que a gente só consegue fazer o diagnóstico depois de 1 ano. Então, 1 ano sem menstruações naturais e regulares. A gente pode dizer que ali foi a menopausa, depois de 1 ano. E o climatério ainda continua, porque enquanto tiver com sintomas, a gente ainda pode dizer que é climatério. Então, é a fase climatérica. Importante deixar claro, né, que menopausa não e climatério não é considerado uma doença, né? Ela é uma fase de vida de toda mulher. E que não traz só o fim da menstruação, traz junto alguns sintomas e algumas mudanças físicas que são importantes da gente falar aqui, sim, né? Acho que a principal delas e a principal queixa nos nossos consultórios como sexóloga, imagino que no seu muito mais, né, Mi, como ginecologista, é a secura vaginal, né? Confere também. Sim. Então, acho que essa é a grande queixa. E fora isso, assim, alguns sintomas físicos, como o fogacho, né, que é muito comum, calores, enfim. Então, cansaços noturnos, cansaço. Sim, irritabilidade, né, que eu acho que é uma das queixas bastante comum, né? Alteração de humor. E importante que alguns desses sintomas, eles melhoram com o tempo.
em torno de 7 a 10 anos, com os calores, suores, a irritabilidade, mas tem outros sintomas que só pioram, e a secura vaginal é um deles. Então, só piora ao longo do tempo. Ah, que notícia boa. Mas tem muitos meus filhos que trazem a lembrança. Então, é que eu sou uma senhora menopausada, então por isso que estou dizendo. O problema, mas também pode trazer a solução. Exato. Então, como por exemplo, né, eu já vou me adiantando, para a secura vaginal, um gel lubrificante que pode ajudar muito nesse processo de melhorar mesmo a própria lubrificação e facilitar a penetração para quem tem relação sexual com penetração. A gente vai para você agora? Aqui um gelzinho para dizer. O gel lubrificante a gente usa na relação. Isso. O gel hidratante também pode ser utilizado como uma lubrificação, né? Então aqui, ó. O óleo de coco também, né, Mi? Hidrata a pele também, ó, pode passar no... O óleo de coco, apesar de alguns estudos, pode ser utilizado, mas nunca com preservativo, porque deixa o preservativo mais fraco. Tem os hidratantes vaginais, que podem ser utilizados a cada 3 dias. Eles não são para usar na relação, mas sim para deixar mais hidratado. Tem os hormônios vaginais, os hormônios tópicos que falamos, que usamos também via vaginal e também melhora a lubrificação. Tem um laser, procedimento maravilhoso, que melhora não só a lubrificação, mas também a consistência da vagina. E a aparência, se for na vulva ou do lado de fora, também pode melhorar o laser. Então, temos muitas opções. E muitos recursos, né? Sim, com certeza. E, falando nisso, acho que a gente pode iniciar com o nosso conto? Vamos lá? Para a gente poder discutir um pouco sobre essa fase aí tão importante. Se pode, vamos lá. Então, a história que a gente traz hoje é a história da Patrícia, de 51 anos. Então, gostaria de agradecer a Patrícia por trazer essa história para a gente. Então, na verdade, assim, é uma história um pouco de uma mistura de desespero, ela sentiu medo na hora, mas também é uma história super divertida e que começou no momento em que ela estava na menopausa, ela começou a usar um pouco mais de lubrificante e também, é lógico, como a própria condição da menopausa pode trazer um pouco de queda do desejo, ela estava muito bem sexualmente, resolvida, tinha uma parceria. Então, ela começou a usar alguns brinquedos eróticos, a usar bastante gel lubrificante. E aí, um dia, a Patrícia estava lá, explorando novas sensações com a parceria dela e tentando gelzinho daqui, gelzinho de lá. Ela, acho que no começo ainda se perdeu um pouco no tanto de lubrificante que fica gostosinho, né? Porque exagerou, também acho que exagerou, escorregou para lá, escorregou para cá. E aí, no fim, a Patrícia diz que quando ela estava na brincadeira ali com o parceiro dela, então ela estava fazendo um estímulo no clitóris com um vibrador que era um esquema bullet, assim, pelo que ela conta pra gente. Não tem nenhum... Não, é muito parecido com esse aqui, esse é um sugador de clitóris. Mas um bulletzinho, essa mais ou menos, assim. Mas ela fala que era um pouco maior, que era tipo um vibrador, assim. Então, olha, esse daqui batom, vamos dizer que era era mais ou menos esse aqui, ó, assim. Então, vamos tirar essa parte de baixo e fingir que era só isso aqui, né? Então, aqui ele vibrava, então ela estava lá, passou no clitóris, o parceiro dela colocou na vagina e tudo. E aí chegou um momento que eles estavam lá super empolgados e ela disse que ele colocou no ânus dela e começou a beijar ela, fazer outras coisas. Quando ela percebeu, ela estava com o vibrador, porque ele entrou, né? Na verdade, até a gente fala, normalmente, os brinquedos que entram no ânus são esse tipo de brinquedos que dá para, de toys, né? Que dá para tirar, que tem uma basezinha para não ir para dentro. E aí ela estava lá super empolgada, super excitada e sentiu que o negócio estava lá e ela sentiu que, como estava cheio de lubrificante, que começou a entrar e ela ficou desesperada. E aí ela começou a gritar com o parceiro dela. E imagina a situação, indo para o pronto-socorro. E acontece bastante, né? Então, lógico que pelo excesso de lubrificante, mas pela falta de cuidado também, ele liga o parceiro dela,
de ter colocado sabendo que não tinha uma base. Talvez ele nem tenha percebido isso, né? Mas a importância de ter a base, de saber a medida certa também do gel lubrificante. E aí ela ficou desesperada e tentou tirar, tentou colocar a mão, não conseguia. Daí ela fez tipo uma força, como se ela estivesse tentando expulsar alguma coisa para fora. E aí foi que o vibrador escorregou e caiu no vaso. E daí ela falou que foi um grande susto, mas que ela se imaginava indo para o pronto-socorro, já toda tremendo. E ela ficou super desconfortável. Passou por pronto-socorro e trabalhou, sabe que isso pode acontecer. E, aliás, muitos objetos diferentes, né? de vários formatos. Muito cuidado, não se coloca nada no ânus, no reto, que não seja próprio para isso, sempre com uma base. Sim. Porque se, no caso, a Patrícia deu muita sorte, porque poderia não ter conseguido, talvez até o excesso de lubrificante deve ser ajudado. Tem casos que cirurgias são necessárias. Então, tenham realmente cuidado. E antes de usar qualquer coisa, estudem. De novo, foco em informação, é tudo. De coisas que às vezes até pode quebrar, né, dentro do canal. Então, já atendi algumas pessoas que tiveram intestino perfurado por realmente quebrar alguma coisa que a pessoa colocou. Tem pessoas que colocam coisa que faz vácuo, como, por exemplo, uma taça, uma garrafa. Então, tomar muito cuidado com o que põe lá. Então, procure lá os toys que tenham uma base, né? Claro, com gel lubrificante. Outro detalhe importante dessa história que eu estava aqui contando, fiquei lembrando. Colocou na vagina, colocou no ânus. Ao contrário, nunca, né? Primeiro que também não é bom fazer vagina e ânus, mas ao contrário, nem pensar. Colocou no ânus e depois colocou na vagina. Não pode, né? O ideal é que cada toy seja usado em em lugares diferentes e até dedos também, né? Colocou o dedo na vagina, não pode colocar. Sim. E dá uma lavadinha e segue o barco. Sim. É assim, diferente do ânus, a vagina, não. A vagina tem um fundo, que é o colo do útero. Ou para quem não tem útero, a vagina termina em fundo cego, que a gente fala, e não tem para onde se perder, não tem saída. Então não fiquem preocupados se por acaso perderem preservativo ou absorvente interno, qualquer coisa na vagina, coloca o dedo e tira. E puxa. Isso, porque também tem pacientes que vão para o pronto-socorro para tirar objetos dentro da vagina, sim. E se a pessoa se conhecesse, saberia que não precisaria de pronto-socorro para isso. Conseguiria com o próprio dedo. E no caso da Patrícia, né, assim, ela foi, né, até pensando na menopausa, né, trazendo isso para o nosso tema, o quanto ela, né, quis explorar novas sensações, né, experimentar outros brinquedinhos aí, né, e aí acabou que deu ruim, né? Mas eu acho que esse dar ruim é interessante porque, de fato, às vezes no começo de uma nova exploração, em que super legal que a Patrícia pôde fazer isso, então vamos experimentar, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer uma penetração anal, ou, sei lá, usar um bullet, usar um vibrador, usar uma coisa nova para a relação, já que mudou um pouco esse perfil do desejo. Sim. E é interessante que a gente até fala muito sobre essa história do desejo, do que é espontâneo e do que é responsivo. Sim. Então, às vezes, na fase da menopausa, o desejo fica muito mais responsivo. A partir do momento que você tem um estímulo, você responde àquele estímulo. O espontâneo pode não acontecer com tanta frequência. Claro que depende da motivação, depende da parceria, depende do tipo... e também depende do tipo de forma que vai se masturbar, por exemplo. Isso pode trazer um desejo ali pela masturbação, mas o importante é que, de fato, a pessoa se conheça, né? Saiba o que é esse corpo e como ele está funcionando agora, né? É isso, a gente conhece um corpo e ele muda, né? Muda, claro, não radicalmente, mas mudam algumas condições e que é importante que a gente faça um processo, talvez, de reconhecimento. Porque esse autoconhecimento dura a vida inteira. Você também nunca é a mesma pessoa. Com certeza. Na menopausa, você é a mesma pessoa que era 10, 15 anos antes. Até porque tem outra queda, né, dos hormônios. Não tem como, né? O nosso corpo vai mudando mesmo. E, Uxa, e a reposição hormonal é uma solução? Como é que é isso? Muito. A reposição hormonal, quando indicada, e quando não contraindicada, principalmente, porque se é algumas patologias que a mulher não pode usar, como câncer de mama, por exemplo,
Mas quem pode usar, sim, faz muita diferença. Não é quem pode, para quem quer usar, e para quem tem sintomas da síndrome climatérica, que a gente fala, os sintomas da fase. E, na verdade, a maior parte das mulheres tem. Até 80% das mulheres podem ter algum sintoma. E se a gente pegar em alguns grupos específicos, como pacientes oncológicas, ainda vão ter mais sintomas. Então, sim, a reposição hormonal pode ter benefício. Mas... E lembrando, lembrando essa individualidade que precisa ser respeitada, né? Com certeza, com certeza. E, né, assim, acho que diante desse tema, né, da reposição, o quanto, né, assim, pensando até, né, na nossa própria história, né, assim, porque cada uma de nós aqui, com exceção da Miúcha, que é a nossa novinha, nossa, ela é jovem ainda, só traz o quanto trouxe de benefício para a nossa vida, né? Assim, pensando, né? Assim, eu tô há 14 anos na menopausa e o quanto a reposição me trouxe mesmo de benefício de vitalidade, pensando no prazer, pensando no sexo, pensando na lubrificação, né? Desse próprio processo do envelhecer que fez toda a diferença. Eu tô na pré-menopausa, há 44 anos, também com reposição já. Então, eu também tô no bolo. Também tô no bolo. E nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Você está assistindo ao Sexaria. Volta já. Bom dia para quem é do dia! Boa tarde para quem é da tarde! E boa noite para quem é de boa noite! Para você, dona de casa! Oi! Pro maridão! Hã? Pro garotão! Pra garotona! Oi! E até pro bebê! Já! Confiram nossa programação nos canais 8 da Fibra Ótica na Vivo TV e 9 da Nest Claro. E você que está aí no computador com preguiça de ligar a TV, temos a nossa programação em tempo real no site www.tvaberta.tv.br. E você que não sai do Facebook... Ui! Pensou que ia escapar, né? Pode acompanhar a programação ao vivo, além de poder participar acessando @TVAbertaSP. Nos siga também no Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Assim você pode ficar por dentro de todas as nossas novidades. TV Aberta São Paulo, todos uma família. Continue assistindo ao Sexaria. Um pouquinho mais de lubrificante para continuar voltando com bastante lubrificante, bastante lubrificante, porque nós estamos precisando. E aí, assim, vamos falar um pouquinho de saúde mental na menopausa? Como fica, né, a saúde mental da mulher na menopausa? Acho que tem um tanto, né? Eu não sei falar agora a porcentagem, talvez a Miúcha saiba um pouco mais nesse momento, sobre o índice de depressão e ansiedade. Você tem esse dado, não, estatístico? De porcentagem, não. Alguns não tinham antes e passam a ter, e outros... Já que a gente tinha um quadro e acaba gravando, né? Mas, em geral, a gente sabe que tem uma alta incidência de mulheres que na menopausa acabam desenvolvendo ou piorando, aumentando sintomas de depressão e ansiedade.
Então é muito importante, né? A gente fala muito desse cuidado, corpo físico, usa vibrador, gel lubrificante, que é super importante, faz a reposição hormonal. Mas e a saúde mental, como é que fica? Com todas as mudanças corporais, que a gente sempre costuma brincar entre mulheres, né? Ah, tenho isso, tenho aquilo. E no fundo, eu acho que tem uma cobrança social muito grande de que a mulher precisa continuar bem, precisa continuar saudável, precisa aumentar o ritmo de atividade física, precisa de um monte de coisas, né? E no fundo a gente não precisa de nada, a gente só precisa se manter bem e saudável. Se a gente quiser cuidar mais, fazer, sei lá, alguma atividade que enrijeça de uma outra forma ou usar alguma outra coisa, isso é da escolha de cada mulher. Então, acho que um ponto para a gente melhorar a saúde mental é trabalhar o processo de autoaceitação. De aceitação desse corpo que está mudando, que ele não tem mais a mesma forma que tinha quando eu tinha 20, 30 anos de idade, a cintura fica menos presente, né? Então pode ter um pouco de aumento de peso, tem uma média de aumento de peso. A disposição também não é a mesma. Na verdade, esse aumento de peso não é só pela menopausa, também tem uma questão da idade, da musculatura. A gente sabe que quando o tempo vai passando, a gente vai perdendo a musculatura, vai fazendo menos exercício no dia a dia e comendo menos proteína. Então, a força está muito relacionada à atividade física e à alimentação, porque acaba comendo menos coisas proteicas. Então, é muito importante manter uma alimentação equilibrada, manter atividade física. Todo tipo de atividade física é importante, o aeróbico, mas algum exercício resistido tem que ser. E assim, lógico que tem vários, mas a musculação é mais importante. O que é que vai fazer a mulher agachar para pegar alguma coisa? Pegar alguma coisa. É massa muscular. E a gente sabe que hoje massa muscular está, inclusive, diretamente ligada à cognição. Sim, eu vi umas pesquisas recentes que, inclusive, diminui risco de demência mesmo. Sim, né? Com a mulher que pratica atividade física não, a musculação especificamente, que é um estudo recente, acho que da semana passada ou retrasada, né? Então, tem pouco tempo. Então, o importante é isso, né? Para cuidar da saúde mental, é claro que passa por todo um cuidado físico, mas acho que o processo de autoaceitação, de autoconhecimento, de entender também, de fazer uma compreensão dessa nova forma de existir, tá? Então, tem um pouco de calor, eu não posso usar a reposição hormonal. Como eu consigo conviver com esse calor sem que isso interfira na minha saúde mental? Como eu posso repor um pouco esses movimentos de que antes eram prazerosos para mim, hoje passa a não ser mais? O que eu posso fazer para sentir prazer? Né? Então, eu não estou falando só do prazer sexual, de outros prazeres também. Ai, eu amava fazer tal coisa, hoje eu não tenho mais vontade, tá, mas o que eu coloco nesse lugar? Para que eu me mantenha ativa, para que eu mantenha os índices de depressão menores, né? Sintomas também como tristeza, cansaço, enfim, irritabilidade, alterações de sono, isso é super importante. Outra coisa importante é a comunidade. Sim. Então, falar sobre isso, de repente, com outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Dar a mãozinha dada para as amiguinhas. E também eu acho importante procurar antes ajuda, conhecimento, antes de você entrar no climatério, antes de entrar na menopausa. Porque você vai ter um ganho muito melhor. Como atividade, fisioterapia. Buscar informação. Buscar, fazer um relaxamento. Antes propriamente de você falar, menopausei, estou no climatério, vamos procurar ajuda antes, procurar conhecimento. Estamos de volta, nós tivemos um probleminha aqui, né? Que foi, a doutora Milcha precisou sair de emergência, né? Teve um parto, um bebezinho querendo nascer, no meio do nosso episódio sobre menopausa e climatério. E é interessante, né, que eu falo que assim, as mulheres têm as diversas fases da vida, né? Então tem essa fase da reprodução, aí vem a fase da menopausa e a gente não para, né? Eu acho que isso é a força e o poder da mulher que é tão interessante, tão bonito de ver, né? Então, assim, existe a possibilidade da gente continuar vivendo mesmo depois da menopausa? Essa é a pergunta, né? Vamos lá falar sobre isso? E a resposta, sim, existe, tanto que estamos aqui para confirmar isso, a Fê também está ali para confirmar isso, estamos aqui firme e forte. Então, é importante, é claro, ter muitos cuidados, né, com relação à saúde, à alimentação, à atividade física, à saúde mental, como estávamos falando, né,
O que mais que a gente pode falar? De repente, exercícios pélvicos que a fisioterapeuta pode indicar? Conta aí pra gente. É verdade. A fisioterapia, ela tem auxiliado muito quando as mulheres entram nessa fase, até porque, geralmente, elas vêm com queixa pra gente de perda de força, de tônus muscular do assoalho pélvico, dor na relação e até o ressecamento de novo, né? Então, a fisioterapia ajuda muito. Eu trouxe aqui até para vocês esses cones vaginais. Quem está apenas ouvindo, mas seria bom se pudesse olhar, né? Para conhecer um pouquinho como é que ele funciona. A gente vai graduando para a paciente segurar os cones. Então, ela coloca na vagina, né, segura por 20 minutos no máximo. E aí ela vai melhorando o pezinho dela. Quanto mais ela pode segurar, quando ela vai sustentar, melhor é a força que ela tem. Então, a fisioterapia tem trazido muito coloca, explica um pouco. Ao contrário, né? Aqui, né? Coloca dentro da vagina. E para que ele não escorrega, porque ele pode escorregar, né? E cair. Então, para que ele não escorregue, a pessoa, né? A mulher segura. Ela faz a força. Ela faz a força para segurar. Que a gente sempre fala, né? Isso melhora o tônus muscular. Isso, segura um pouquinho, relaxa. Quando ela conseguir segurar e ele não descer, não cair, é porque ela está com uma boa sustentação. Mas, claro, sempre é bom passar para uma fisioterapeuta para ela avaliar e ver se realmente você tem, se precisa, né? Assim como a gente falou da importância da musculação, né? Sim. Para o corpo, para essa tonicidade, a musculatura da vagina também, né? Então, esse aperta e solta, né? Solta. Eu tenho uma médica amiga que fala que é musculação xoxotal. É verdade. Porque a gente fica só na musculação corpo, bíceps, tríceps, né? Abdômen, mas não, a gente precisa muito reforçar o assoalho pélvico, sempre trabalhando a força, porque colabora não só para melhora na qualidade da penetração, quando houver, né, a mulher qualidade da penetração, mas também melhora para não perder urina, para diversas outras coisas, né, para não ter para incontinência urinária, enfim, que são os fatores da menopausa, né, tem alguns sintomas e até a perda de urina, né? E até a prática, né, assim, até falando continuando, né, o que a gente pode fazer, até a prática de relaxamento, né, tentar fazer uma meditação, quem não consegue, tem algumas práticas, né, na internet que vai explicando, procurar ajuda mesmo, né, da própria ginecologista, da fisioterapeuta, que ajuda demais nesse processo como um todo. Nós combinamos hoje que vamos um dia fazer uma live sobre a meditação. Estamos aqui, a Miúcha ainda falou, vamos fazer uma live, então logo mais a gente traz aqui as técnicas que a gente gosta de usar em consultório e tudo, mas acho que é super importante isso, a qualidade de vida. Sim, porque você traz autoestima, né? Sim, porque assim, a prática meditativa, ela é nada mais do que um momento em que você para, que você percebe seu corpo, que você entra em contato com a sua existência, com a sua essência e que, enfim, você fica realmente conectada ao teu processo mesmo de reconhecimento. E, claro, trabalha a respiração, onde você sente o processo respiratório. Enfim, acho que é muito interessante que a gente possa passar por vários caminhos. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Ilza, quando a gente fala, né, da musculação. É interessante porque tem alguns estudos que falam que é importante para a mulher que ela continue tendo atividade penetrativa exatamente para não ter uma atrofia vaginal, mesmo a mulher que não tem parceria, utilizar de recursos eróticos ou até o uso daquele peridel ou de daqueles, não são cones, aqueles que são dilatadores vaginais, que é para não perder essa capacidade mesmo. Realmente isso é importante, é comprovado em estudos que é importante não parar a atividade penetrativa? Na verdade, assim, é importante você dar essa continuidade até para você evitar essa dor que a paciente traz para a gente quando ela entra na menopausa. Então, como é que ela pode fazer? Usar um brinquedinho, o próprio dedo, né? Ela mesma tentar se tocar e colocar o dedo, porque a gente tem a melhor ferramenta são as nossas mãos. A gente não precisa de tantos acessórios. Mas coloca os 2 dedinhos, tenta apertar, segurar, ver como é que está a sua força. Isso é importante para você ter saúde da musculatura mesmo, do assoalho pélvico. Sim.
é porque não é só para penetração, né? Ah, mas eu não transo, ou se eu transo, eu não transo com penetração. Enfim, tá tudo bem, essa não é a questão é a saúde. É de manter. Funcionalidade, funcionalidade, mantenha do assoalho pélvico, Né? Porque não dá para fazer um exercício que favoreça só, por exemplo, a parte da incontinência, né? A parte que favoreceria o processo de não perder urina. Mas é um todo, né? É um todo. Tanto que hoje se fala muito mais em assoalho pélvico do que faz exercício para a musculatura da vagina. Não, faz o exercício para a musculatura do assoalho pélvico. Sim, até porque tem pacientes que são virgens, que nunca, né? E vão entrar na menopausa também. Sim. Como é que vai ficar isso, né? Como que ela vai trabalhar essa musculatura? Existem vários exercícios. Bom, gente, não vamos falar isso, óbvio que cada um faz sexo do jeito que quiser, né, do jeito que achar melhor, então, ou se quiser também, não quiser, porque tem gente que não quer e que tá super bem com isso, mas acho que, resumindo aqui, então, o negócio é transar, é isso. Seja saída. É uma saída. É uma saída. O negócio é continuar transando e usando recursos, sem nenhuma dúvida, para melhorar essa forma de troca sexual, né? Ou de uma atividade. De ter uma qualidade de vida na menopausa, né? pensando na saúde. Pensando na saúde da mulher como um todo. E até pensando assim, né, para fazer um fechamento, a menopausa, ela pode caminhar, né, super bem nesse processo do envelhecer, né? Com autoconhecimento, né? A gente buscando conhecer o nosso corpo, buscando ajuda profissional, buscando, né, entender essa nova fase, né, que a gente está entrando. Eu acho que menopausa não é o fim, né? Eu acho que ela pode ser o caminho para que a gente possa se redescobrir, sim, né? Sim, então, Descobrir outras formas de prazer, né? E quebrar esse padrão, né, que menopausa é ladeira baixa, não é? Claro, tem os processos, né? E também eu queria falar para vocês que eu acho importante, porque tem muita gente que não tem acesso a aos tratamentos, né? Então, assim, hoje em dia, SUS acolhe muito bem a mulher, tem fisioterapia, tem assistência, tem exercícios, tem reposição hormonal. Então, é um tratamento que está aberto a todas. E porque o essencial é prazer, né? Pensando que a gente pode sim buscar ajuda profissional ou, né, buscar informação aí nos meios de comunicação, até no nosso site, né, do Sexaria, a gente tem colocado aí algumas informações a respeito, também lembrando que vocês podem mandar as dúvidas, né, mandar sugestões de temas, sua história, e entre na nossa página. E seguir, assim, novos caminhos. Então, continuar, eu falo que é como se a gente estivesse trilhando ali para que tenha um objetivo, que é se manter saudável e sentir prazer. E que a gente só muda o caminho. A gente estava acostumado a ir por um caminho, a gente passa a trilhar ou caminhar pelo outro caminho. E é isso. Estamos juntas nessa. E o essencial é ter prazer. Esperamos vocês no próximo episódio. Obrigada.